Todo mundo sabe que a luta livre tem um resultado pré-determinado, onde homens e mulheres altamente condicionados entram em discussões roteirizadas e resolvem tudo dentro dos ringues. No entanto, mesmo com as conquistas de um lutador dependam mais do seu carisma e capacidade de atrair o público do que o seu desempenho atlético, isso não quer dizer que não tenham existido pessoas realmente duronas nesse meio. Alguns dos nomes dessa lista se destacaram em esportes de combate reais, enquanto outros eram simplesmente caras bravos que nunca recuavam de uma briga real. Então galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês 10 lutadores que ninguém queria enfrentar na vida real. Mas antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, você já sabe, né? Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo para dar aquela moral marota pro nosso canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Steve Blackman. Em seu livro, Bob Holly chamou Steve Blackman de provavelmente o homem mais perigoso do planeta. E há vários motivos para acreditar nisso. Certa vez, Big Show e Steve Blackman se desentenderam nos bastidores. E todo mundo sabe o tamanho de Big Show. E não seria fácil para ninguém derrubar um gigante daquele porte. Mas não para Steve Blackman. Segundo Teddy Long, ele colocou o gigante no chão em questão de segundos. E vale a pena a gente lembrar que Steve Blackman era treinado em diversas artes marciais, como kickboxing, karatê, jiu-jitsu e até taekwondo, o que fazia dele um dos lutadores mais legítimos e temidos do vestiário da WWE. Mark Henry. Mark Henry era conhecido como o homem mais forte do mundo, e esse apelido não é só um personagem da luta livre. Ele realmente competiu nas Olimpíadas, quebrando vários recordes no halterofilismo e levantamento de peso, e ainda venceu o Arnold Strongman Classic de 2002. Fora também que Mark Henry possui várias marcas impressionantes no agachamento, no levantamento terra e que é um recorde que dura há 30 anos. Ele simplesmente levantava pesos como se não fosse nada, o que mostra que a força de Mark Henry era realmente fora do comum. Bobby Lashley. Bobby Lashley estava em alta durante a sua segunda passagem pela WWE. O grupo The Hurt Business foi um dos pontos mais fortes da programação por um bom tempo, até que, inexplicavelmente, a stable foi desfeita. Quando Triple H assumiu o comando criativo, ele não demonstrou interesse em reunir o grupo, o que muitos fãs acabaram lamentando. Mesmo assim, Bobby Lashley continuava popular, sendo ovacionado pelo público, mesmo atuando como vilão, e sem receber o devido destaque nos roteiros. Sob o comando de Vince McMahon, ele era retratado como um dos homens mais durões da WWE, e não era só atuação. Bobby Lashley tem um cartel de 15 vitórias e apenas 2 derrotas no MMA, além de uma sólida carreira como lutador amador e ex-soldado do Exército dos Estados Unidos. E com esse histórico, é fácil entender por que ninguém em sã consciência iria querer arrumar uma briga com Bobby Lashley. Harley Race. Existem incontáveis histórias sobre a dureza de Harley Race, mas nenhuma ilustra isso melhor do que aconteceu em 1965, quando ele estava em um restaurante em Minneapolis. Na época, Harley Race era um novato de 22 anos na AWA, quando presenciou um homem agredindo uma mulher que o acompanhava. Sempre cavalheiro, Harley Race não pensou 2 vezes, foi até o homem e o derrubou com um soco. O problema é que o amigo do agressor acabou reagindo, esfaqueando Harley Race 3 vezes nas costas. Ele acabou sendo hospitalizado e precisou perder o evento daquela noite, mas, incrivelmente, voltou à estrada apenas alguns dias depois. Esse episódio resume bem o que todo mundo sabia. Ele era tão durão quanto parecia. Haku. Para quem acompanha a luta livre há mais tempo, sabe que Haku ou Meng é cercado por histórias lendárias, e seu nome é quase sempre citado quando alguém pergunta quem foi o homem mais durão da história da luta livre. Há inúmeros relatos sobre Haku, e muitos deles são quase inacreditáveis. Dizem que ele arrancou um olho de um homem em uma briga. Em outra ocasião, mordeu o nariz de alguém durante uma confusão. Mas, por incrível que pareça, fora das brigas, Haku é lembrado como um verdadeiro cavalheiro, conhecido por sua paciência e gentileza com todos nos bastidores.
Em resumo, Haku era o tipo de pessoa que você queria como amigo e nunca como um inimigo. Steve Williams. Quando se fala no Dr. Death Steve Williams, muitos fãs lembram imediatamente da sua derrota para Bart Gunn no torneio Brawl for All da WWE, ignorando o fato de que Williams estava lesionado durante a luta. Mas, mesmo assim, ele é amplamente reconhecido como um dos homens mais durões da história da luta livre. Existem incontáveis histórias lendárias sobre Steve Williams, incluindo uma em que ele e Jim Duggan teriam colocado uma turma inteira para correr dentro de um bar. Steve Williams era o tipo de cara que você não queria enfrentar dentro ou fora dos ringues. Ken Shamrock. Nem todo cara durão construiu sua reputação fora do ringue. Ken Shamrock, por exemplo, sempre foi visto como um sujeito equilibrado e profissional nos bastidores, o completo oposto do seu personagem explosivo na WWE. Shamrock começou a carreira no wrestling em 1989, antes de migrar para o mundo do MMA, competindo em promoções pioneiras como Pancrase e UFC. Em 1995, ele se tornou o primeiro campeão do UFC Super Fight, um feito histórico que ajudou a solidificar o seu nome no MMA. 2 anos depois, voltou para a luta livre, onde passou 2 temporadas intensas na WWE, antes de retornar ao MMA. Ao longo dos anos, ele lutou por organizações como Pride no Japão, UFC e a Bellator, mas nunca abandonou completamente a luta livre, aparecendo na TNA e na WXW. Kurt Angle. Ser durão pode significar muitas coisas diferentes. Existem aqueles lutadores que caem na porrada no meio da rua com qualquer um. Existem aqueles que poderiam amarrar o oponente em um só nó se a luta fosse de verdade. E Kurt Angle pertence a esse segundo grupo. O cara ganhou uma medalha de ouro olímpica nos Jogos de 1996 em Atlanta com o pescoço quebrado. Depois disso, fez a transição para a luta livre profissional, com uma facilidade que poucos tiveram. Em menos de 2 anos, Kurt Angle passou da sua primeira luta até conquistar o cinturão da WWE. Mas além de entender o negócio e se adaptar bastante rápido, Kurt Angle sabia se defender de verdade. Pouquíssimos conseguiam superá-lo tecnicamente, mesmo nomes como Brock Lesnar e até Vince McMahon tentando colocá-lo à prova. Brock Lesnar. Nenhum outro lutador dominou 3 mundos diferentes como Brock Lesnar. Campeão no wrestling universitário, Brock Lesnar fez a transição do wrestling amador para o wrestling profissional e chegou no topo da WWE em tempo recorde. Quando o ritmo começou a pesar, ele decidiu mudar o foco, tentou a sorte no futebol americano, depois competiu no Japão. Mas Brock Lesnar não parou por aí. Ele acabou entrando no octógono do UFC e rapidamente se tornou campeão mundial dos pesos pesados. Após uma dura batalha contra a diverticulite, Brock Lesnar voltou para a WWE e continuou dominando. No entanto, seu nome acabou sendo vinculado naquele escândalo envolvendo Vince McMahon, o que acabou afastando dos holofotes. Mas é aquilo que eu falo com vocês. Não esperem que Brock Lesnar vai desaparecer. Um grande exemplo disso foi o seu retorno recente para a WWE e squashando John Cena no WrestlePalooza. Mas então, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei para vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!